Fala galera, bom dia, bem-vindos aqui ao canal Acampando e Pescando, e hoje a gente vai começar uma série de vídeos falando um pouco sobre o beabá da pesca, onde nós vamos estar colocando as letras do alfabeto e os materiais relacionados a essas letras e que são importantes para as pessoas que estão começando na pesca e também no camping. Espero que vocês gostem. E hoje nós vamos iniciar com a letra A. Então, quando a gente pensa em pesca, a primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo é anzol, com a letra A, certo? E existem diversos tipos de anzol. E cada tipo de anzol ele é específico ou para um tipo de pescaria ou para um tipo de peixe. Isso é muito importante, porque muitas vezes se você for pescar com anzol errado, o local tem até peixe o suficiente, só que você vai passar o dia lá e não vai pescar nada, E aí vai passar como aquela experiência que muita gente teve já, e por isso não foi mais pescar, de pescar, não pegar nada e desistir e nunca mais voltar a pescar novamente. Então esse é o objetivo do Beabá da Pesca, ensinar sobre os materiais e como utilizar ele em cada circunstância, da melhor forma possível e dentro do conhecimento que a gente tem. Existem diversos tipos de anzóis, como eu falei. Então vamos falar um pouco sobre os tipos de anzol que existem. Eu vou começar aqui falando sobre um específico, que é esse aqui, que vocês estão vendo, que ele tem, se vocês olharem ali, bem atentamente, ele tem duas farpas aqui na haste dele, uma aqui e outra aqui, Ele é um anzol que era utilizado muito mais um tempo atrás. Hoje em dia ele já não se usa tanto assim. O porquê dessas duas farpas na haste do anzol? Elas facilitam na hora da fixação da isca no anzol. Como essas duas farpas elas são viradas em direção ao olho, elas impedem que a isca escorregue para a ponta do anzol, facilitando assim que a isca dure mais tempo no anzol. Eu utilizei durante muitos anos e, para falar a verdade, ainda uso de vez em quando, principalmente quando eu vou pescar no Rio Grande do Sul e pegar os jundiás lá, aqui em São Paulo o pessoal conhece como bagre, nos rios lá do Rio Grande do Sul, porque normalmente nós pescamos com coração de boi, com fígado de boi, com rins de porco, com tripa de galinha, e o fato de ter essas farpas aqui ajuda na fixação se a gente não quer usar o elástico para fixar a isca, que na letra E eu vou falar um pouco sobre ele, certo? Por que hoje em dia está se deixando um pouco de usar ele, apesar dele ser eficiente? Que essas farpas que tem na haste dele, as farpas dele mesmo, se vocês forem ver, são farpas bem grandes aqui, é que eles dificultam a fisgada, Quanto maior a farpa, essa voltinha aqui, do anzol, essa volta aqui do anzol, mais difícil de fisgar o peixe, E outra é que esses anzóis, nesse formato aqui, normalmente nos peixes de couro, eles tendem a sugar a isca, e esses anzóis acabam entrando boca dentro do peixe e parando lá dentro do peixe, E aí faz com que engate lá dentro, e se você puxar o anzol e forçar, aquele peixe provavelmente ele vai vir a morrer, Então hoje em dia já não se usa mais, principalmente porque a cada dia que cresce, a pesca esportiva cresce mais aqui no Brasil, Outro detalhe desse anzol, se vocês puderem ver, é que a haste ela não é alinhada com a ponta do anzol. Se vocês observarem aqui, ela é torta, vou botar aqui bem retinha, vocês vão ver que a ponta ela não é bem alinhadinha com a haste, ela é um pouco mais para o lado. Hoje em dia a gente encontra desculpa, a gente encontra esse tipo de volta, não alinhada na haste nos anzóis maroceigo, que é os anzóis que eu vou falar agora.
O anzol maruseigo é um anzol que veio para substituir esse anzol, e hoje provavelmente deve ser o anzol mais utilizado na pesca no Brasil e acredito que no mundo inteiro. Tá? Ele tem esse formato aqui, ó. Se vocês olharem, ele tem a haste um pouquinho menos alongada, que é aquele que eu mostrei. O desenho dele, a volta do anzol, ela é diferente, certo? E ela tende, se vocês notarem aqui, ó, o olho do anzol e a ponta do anzol quase que ficam alinhados, certo? Quase que ficam alinhados. Hoje esse é um dos anzóis mais utilizados na pesca no Brasil, tá? E vocês vão ver em diversos vídeos de pesca, né? Quem está fazendo vídeo falando sobre o material que usou na pescaria provavelmente vai citar um anzol maruseigo. Então, para que vocês saibam quando ele estiver falando como é que é o formato desse anzol, eu fiz aqui umas cartelinhas para visualizar melhor, ó, esse anzol. Assim como aquele anzol que eu mostrei com farpas na haste, o anzol maruseigo e todos os anzóis eles possuem diversos tamanhos, né? Diversos, desde anzóis bem pequenininhos até anzóis bem grandes, depende do tipo de pescaria que você vai fazer, né? Varia tanto o tamanho do anzol quanto a espessura. Quanto maior a espessura, né, da haste do anzol vai ficando também maior, certo? Uma coisa importante, o anzol maruseigo, tá, que é esse que eu mostrei, e que aqui eu fiz uma cartelinha com diversos tamanhos, né? Então olha aqui a minha unha aqui, ó, olha o tamanho desse anzol aqui, ele é menor que a minha unha, e tem menores ainda, tá? Meu pai é que sofre horrores quando a gente vai pescar lambari, por exemplo, para fazer de isca, né, de isca viva, ou mesmo não sendo vivo, ele sofre horrores para botar minhoca aqui para pegar o lambari, mas é um anzol muito utilizado para pegar pequenos peixes, né, iscas vivas para pescar os peixes maiores, tá? Então, ó, ele tem vários tamanhos, diversos, eu botei alguns aqui, coloração também, ó, aqui esse é mais preto que esse que é prateado, aí tem alguns que são feitos, por exemplo, de inox, então são anzóis que duram a vida inteira, eles são bem mais caros que o anzol comum, que é o caso desses aqui, mas porque eles têm a longo prazo acaba valendo a pena, né? Mas se você precisa ter um case de diversos tamanhos de anzol, porque o lugar onde vocês vão pescar tem peixe de tudo quanto é tamanho, aí já fica meio cara a pescaria. Isso aqui é para ilustrar um pouco como existem diversos tipos. O anzol maruseigo ele pode ser usado em praticamente todos os tipos de pescaria, né? Então, desde, como eu falei, de pequenos peixes como lambaris, carás, e aí vai indo, tilápia, pescaria de traíra, ele é muito bom, de bagres, então ele é um anzol praticamente aplicado em quase todos os tipos de pescaria, né? Inclusive pescarias com isca viva, ele pode ser utilizado também. A única diferença é que ele não deixa a isca ter muita mobilidade e atrai um pouco menos o peixe, tá? O segundo anzol mais utilizado hoje, principalmente a gente falando de pesqueiros, é o anzol Chinu. Deixa eu achar a cartelinha dele aqui. E que ele já tem um desenho diferente, ó. Aqui também tem vários tamanhos diferentes, tá? Ele é um anzol extremamente utilizado, principalmente nos pesqueiros, para pesca dos grandes tambaquis e tambacus, de pacu, das tilápias também, mas ele é um pouco menos utilizado na questão das tilápias, mas em questão de tambaquis, tambacus, pacus, ele é muito utilizado, bem utilizado mesmo. Geralmente ele é utilizado porque a pessoa pega e bota uma ração só, aqui, e aí deixa ele lá. De maneira geral, todos os chinus eles são escuros. Para vocês terem uma ideia da força desse anzol, por ele não ter uma haste tão longa, e ele é mais arredondado que o maruseigo que eu mostrei antes, ele resiste muito. Então com o anzolzinho desse aqui do meio,
você consegue pegar aí um tambaqui de 15 quilos e ele aguenta tranquilo. Ah, claro, se a pessoa souber trabalhar o peixe, né? Se forçar, aí ele pode abrir. Mas a pessoa que sabe trabalhar o peixe, chega a pegar... Eu já vi pescarem, por exemplo, um tambaqui de 20 quilos com um anzolzinho desse tamanho. Um anzolzinho que praticamente é do tamanho da minha unha aqui. Tá? E até se aconselha na pesca desses grandes peixes pegar anzóis bem pequenos, assim, não usar esse aqui, por exemplo, já é um anzol um pouco grande para essa pesca. Tem muita gente que usa até desse tamanho aqui, ó, pequenininho, que dá um pouquinho, do tamanho da minha unha praticamente, para pescar esses grandes peixes nos pesqueiros. Então é um outro tipo de peixe, tá? Qual é a vantagem dele? O maruceigo, ele também é um anzol que é fácil de alguns peixes engolirem ele, tá? E aí é difícil tirar ele sem que machuque o peixe ou que isso possa causar um risco desse peixe vir a morrer, mesmo se a gente solta ele na água. O anzol chinu, por causa do formato arredondado dele, um pouco diferente, ele sempre tende duas coisas. Uma, ele não necessita que a gente fisgue o peixe, como o caso do maruceigo. É só a gente calçar a linha e praticamente em todas as vezes o peixe vai se fisgar sozinho, justamente por causa desse formato arredondado. E vai se fisgar sozinho e no canto da boca. Tá? O que para nós é importante, principalmente na pesca esportiva, né? Para não machucar o peixe. Então vai sempre engatar no canivete do peixe aqui. Tá? Então esse é um anzol muito utilizado hoje em dia. E que é um equipamento que para quem vai pescar em pesqueiro, ou até não vai pescar, por exemplo, em represa, vai pescar carpa, vai pescar... Na Amazônia vai ter os tambaquis e os pacus, é um anzol que vai ter que ter na sua tralha de pesca. É um anzol que eu comecei a usar há pouco tempo, eu nunca pescava praticamente em pesqueiro. Agora em São Paulo eu pesco um pouco mais, principalmente na época do inverno, que os peixes nas represas, nos rios param. Então é um anzol que tem que ter no equipamento de pesca. E de preferência de tamanhos variados. Todos os anzóis, é importante que o pescador ele sempre tenha uma certa variedade de anzóis, né? Porque às vezes, por exemplo, você vai para um lugar esperando pegar um peixe, um determinado peixe que é grande, por exemplo, e está num dia em que não está batendo aquele peixe grande. Aí você às vezes perdeu para se deslocar, né? Já planejou toda uma pescaria, vai fazer o quê? Vai ir embora? Não. Aí você apela, e é o que eu faço muitas vezes, para peixes menores. Agora, se você levar um anzol muito grande e não tiver uma variedade de tamanho, tanto para cima quanto para baixo, acabou ali a pescaria. Por isso que muitas vezes as pessoas vão pescar e dizem, fui lá, fiquei o dia inteiro, não pesquei nada. Muito provavelmente você não tinha essa variedade toda de tamanhos de anzóis, e com isso... perdeu de repente pelo menos brincar durante o dia, não que vai pegar um peixe enorme para trazer para casa, mas pelo menos para passar o dia inteiro se divertindo, porque em relação a tamanhos de peixe é bem possível a gente se divertir com pequenos peixes, Eu mesmo esse ano, 2 pescarias que eu fui para pegar peixes grandes na represa Billings aqui em São Paulo, simplesmente não estava dando nada. Aí o que eu apelei? Apelei para pegar os pequenos carás. E pegava 40, 60 numa pescaria, que nem os vídeos aí que a gente tem no canal. E era o que eu passei o dia me divertindo. Pega uma vara mais fininha, um molinete menorzinho e se diverte igual. Passa um dia tranquilo, se divertindo e não vai para casa decepcionado de não ter voltado, como a gente diz, sapateiro sem pegar nada. Um anzol que se utiliza muito para iscas vivas, é o wide gap. Que é esse anzol nesse formato aqui, ó. Aqui vocês estão vendo um normal e um ali com arame anti-enrosco. Ele é uma molinha ali que tem, porque esse é um anzol principalmente utilizado na pesca do robalo, onde a gente coloca o camarão aqui iscado,
Por quê? Porque ele permite que a isca viva tenha uma maior mobilidade no anzol. Normalmente a haste dele ele é bem fininha, né, para que a isca permaneça o maior tempo possível viva, e ele dá uma mobilidade, porque ele tem todo esse espaço aqui, e ele dá essa mobilidade para a isca viva. Normalmente o robalo, que é onde a gente mais utiliza esse tipo de anzol, ele dá na região de mangues, né, de bocas de rios, e aí a quantidade de madeira de enrosco que existe nesses lugares é bem grande. Então o que a gente faz? Se o lugar é muito cheio de enrosco e tranca demais a linha, quando a gente pesca com camarão vivo, até com peixinho vivo, a gente apela, né, para esse tipo de wide gap, né, com um sistema anti-enrosco. Então você vai poder puxar o anzol e ele não finca em lugar nenhum. E quando o peixe morder, essa molinha ela vai para dentro e ele se fisga normalmente, né? Perde um pouco mais de puxada do que esse, né, normal, principalmente se o peixe não pegar com muita voracidade, é mais fácil de não conseguir fisgar ele, mas em compensação, você não vai perder tanto anzol, né? Ele é um anzol que é um pouco mais caro que o maruseigo, que o chinu, né? Então não é um anzol que a gente possa ficar perdendo toda hora assim em qualquer enrosco. Esse é um anzol muito utilizado então na pesca com isca viva, justamente porque permite a mobilidade. Então dá para pescar traíra, dá para pescar tucunaré, mas a principal utilidade dele hoje na pesca esportiva é na pesca do robalo, tá? E ele também hoje em dia está sendo muito utilizado no que nós chamamos anteninhas, né? Quem vai pescar em pesqueiro vai ter que conhecer esse sistema, tá? Que é um wide gap, certo? Ele até está aqui, ó, com um rabicho, porque é o que eu uso para pescar nos pesqueiros, tá? E aí o pessoal bota uma miçanga lá e bota umas bolinhas de EVA. A gente chama de anteninha. Existem diversos padrões de anteninha com diversas cores e é o que mais se utiliza hoje, né, na pesca do tambaqui, do tambacu especificamente, né, que são dois peixes que pegam muito bem nesse tipo de sistema, né. É um anzol bem forte, tanto que pega grandes peixes nele, né, e que é um tipo de anzol que, para quem vai pescar em pesqueiro, também tem que ter no seu equipamento uma anteninha, né? E de preferência também, em relação aos anzóis, que existe é importante a gente ter diversos tamanhos, né? Esse é um tipo de sistema de anteninha que o preferencial é que você tenha diversas cores de EVA. Então eu tenho ali a marrom, mas eu tenho a laranja, a amarela, a azul, branca, cinza. Por quê? Porque às vezes o peixe está pegando numa cor específica, né? Então isso também é importante, assim como nos anzóis tem uma variedade de tamanhos, nas anteninhas também, certo? Outro tipo de anzol que vocês muitas vezes vão utilizar são anzóis como o primeiro que eu mostrei. A única diferença é que a ponta dele é alinhada com a haste, isso eu esqueci de falar. O chinu também, a ponta é alinhada com a haste, diferente do maruseigo, que também é desalinhada, exatamente como aquele primeiro anzol que eu falei, que não ficam alinhados ponta e haste. Esse aqui é um anzol sem farpa na lateral, na haste, tá? E alinhado com o olho do anzol, certo? Aqui eu botei dois tipos, tá? Esse tipo mais grosso, eu, por exemplo, gosto de utilizar quando eu vou pescar curvina, tá? A curvina, ele é um anzol utilizado na pesca de peixes que a boca ela não é tão grande, são peixes de boca menor, tá? E também porque as iscas que normalmente a gente usa, elas são mais compridas, né? Então, por exemplo, na pesca da curvina, que a gente usa muito camarão, usa sardinha, ou usa lagostim, usa corrupto, é importante que a haste seja comprida. Para quê?
para que não perca, para que o rabo, por exemplo, eu uso na pesca de corvina o rabo do corrupto. É importante um anzol de haste longa para que a gente consiga armar aqui o corrupto e ele fique com o rabo aparecendo, não fique dobrado no anzol. E isso também influencia na hora de atrair o peixe até a isca. Aqui eu tenho um outro que também é haste longa, mas ele é bem fininho. Esses anzóis normalmente eles são feitos para usar em técnica para fazer iscas de fly fishing, né? Ou atado, como a gente chama aqui no Brasil, tá? Então normalmente para fazer atados a gente vai usar esse tipo de anzol com uma haste mais longa para a gente ter, né, um espaço aqui para criar os insetos, enfim, as plumas que a gente vai usar na pesca de fly fishing, né? Normalmente quando a pessoa chega nesse ponto, né, de fazer essas iscas, ela já vai ter alguns anos já de pesca. Eu, por exemplo, agora comecei a fazer algumas, mas de brincadeira mesmo. As que eu fiz até hoje eu não testei ainda, até porque eu nem tenho ainda o material de fly fishing, mas eu comecei a brincar para ver, né, como é que ia fazer, se eu ia conseguir fazer, certo? Existe um outro anzol que está começando a ser utilizado hoje, que é um anzol muito bom na questão da pesca esportiva e que evita muito de se judiar do peixe, que é o Circo Hook. Como a ponta dele é dobrada em direção à haste, raramente, mesmo que o peixe engula o anzol todo, raramente ele vai prender lá dentro do peixe, por causa dessa ponta. É por isso que se chama, ele cria um círculo, por isso que tem esse nome, né? Circo Hook. Então, o normal dele, mesmo que o peixe sugue essa isca, é fisgar também no canivete. Então é um anzol que, quando ele era utilizado na pescaria profissional, nos grandes espinhéis que os pescadores profissionais soltam no mar, justamente para que o peixe se mantivesse vivo até que o pescador fosse até o espinhel e puxasse o espinhel, para que o peixe não morresse, né, antes de ser tirado da água, e que hoje tem começado a cada dia mais a ser utilizado pelos pescadores esportivos, né, com esse intuito de não judiar do peixe, né. O anzol também é muito utilizado, mas esse é mais específico em relação às iscas artificiais, tá? São as garateias, né? Anzóis que possuem 3 pontas. São anzóis extremamente perigosos, né? Que tem que se ter muito cuidado no manuseio deles, né? Porque é fácil do pescador se fincar com ele. Importante quando for fazer pescaria com isca artificial, em que tiver anzóis assim, tiver esse anzol garateia, o pescador sempre está usando um óculos, né? Também está usando uma proteção aqui, porque é muito fácil, às vezes, tá pescando, o peixe pega, a gente fisga ele e escapa, e aí a isca pode vir. Tem muitos, se procurarem na internet vocês vão ver, as pessoas se fincam aqui, fincam no nariz, fincam no olho, na orelha, pescoço, tá? Então quanto mais protegido tiver na roupa, normalmente vai ter a roupa, mas aqui, que normalmente está mais desprotegido, é muito perigoso. Então quando for usar anzol que tenha garateia, que seja de garateia, todo cuidado de usar um óculos escuro, chapéu, usar uma bandana aqui de proteção na área do pescoço, das orelhas aqui. Para quê? Para evitar ter um problema de enfiar uma garateia dessas em qualquer parte dessa região aqui, que pode ser muito perigoso, né? Pode pegar no olho e tudo. Outro anzol muito utilizado hoje em dia é o anzol offset, que é esse anzol aqui, ó, certo? É um anzolzinho que tem uma perninha ali. Esse anzol, ele é utilizado nas iscas soft, para pesca de black bass, para pesca de robalo, para pesca de tucunaré,
seja, todos os peixes que sejam possíveis pescar com isca soft, ele é utilizado. Tá? E por que que ele tem essa perninha aqui, ó? Tô tirando ele que eu vou botar numa isca soft para vocês verem. Por que que ele tem aquela perninha? Tá? Que é uma parte onde fica a isca. Eu vou botar aqui, ó, para vocês verem, ó. Eu boto o tamanho aqui, eu boto o tamanho aqui da perninha, ó. Aí ele vai entrar aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ali, ó. Fica ali na perninha. Aí eu vou medir aqui, ó. Eu meço aqui. Enfio essa ponta, vou enfiar a ponta aqui, eu vou só mostrar pra vocês como é que fica. Tá? Tá. Ó. O objetivo do anzol offset é colocar as iscas soft e ela fica, ó, a ponta não aparece, porque a ponta do anzol é alinhada exatamente com o olho do anzol, possibilitando que a isca fique bem retinha, tá? E acabe o sistema assim se tornando anti-enrosco, né? Porque é um sistema que normalmente a gente vem trabalhando a isca no fundo, né? E então vem dando toques, a isca fica de pé assim. Então se a ponta desse anzol ficasse assim, ó, deixa eu ajustar aqui, deixa eu botar a folhinha aqui que fica melhor de visualizar. Ó, se a ponta ficasse para fora, vindo trabalhar, pegaria no enrosco, tá? E aí a gente perderia isca, perderia anzol, chumbada. Então essa isca, a parte do olho e do anzol são alinhados para que a gente possa então esconder. Vou botar aqui, ó, tá vendo? Ó? Aí a ponta fica escondida e assim a gente pode trabalhar com a isca artificial. Tá. Outro tipo de anzol muito utilizado na pesca com camarão, e com essas iscas softs também, é o jig head, né? Vocês estão vendo aí a foto de alguns modelos de jig head, né? Se vocês olharem aí, é um modelo em que no fim do anzol, entre a haste do anzol e o olho do anzol, onde vai a linha, tem uma chumbada, né? Então esses jig heads, que vocês viram aí nas fotos, eles têm vários modelos, vários tamanhos, assim como o offset, que é o para iscas softs que eu mostrei agora. E além de vários tamanhos, vários pesos, essas chumbadas que ficam no final da haste do anzol, elas têm diversos pesos, né? São anzóis que são utilizados principalmente nas pescas de mangue e pescas de mar, né, em costões, assim, em ilhas. Então são mais específicos, eles não são utilizados em qualquer lugar. Então, pessoal, de maneira geral, esses são os anzóis mais utilizados hoje em dia, né? E nós vamos continuar com a letra A ainda, falamos de anzóis. Agora vamos falar um pouco de alicates, mas eu vou falar sobre dois específicos, tá? Os dois específicos que a gente fala na pesca é o alicate de contenção e o alicate para retirada do anzol, certo? O alicate de contenção que vocês estão vendo aí na gravura, certo? Nós temos dois tipos, né? Um que é um gancho de metal e que normalmente já vem uma balança, que vocês estão vendo aí agora nessa foto, certo? E que é um alicate que existe um certo cuidado no manejo, porque ele é muito fácil da gente usar ele e machucar o peixe, tanto que
para quem vai começar a pescar e vai em pesqueiro, não leve esse alicate, porque pode ser que o pessoal tire de ti se te ver pegando um peixe com ele, porque é proibido o alicate de contenção em pesqueiros, justamente porque machuca, fura a mandíbula do peixe, se o peixe é muito pesado principalmente, mas que em alguns determinados tipos de peixe dá para usar sem criar maiores problemas, né? Como por exemplo o tucunaré, a traíra, o dourado, né? Então já dá para utilizar um pouco mais, que aqui a região da cabeça é um pouco mais óssea, né? Mas mesmo esses peixes tem que ter um certo cuidado, senão machuca mesmo e pode até, dependendo do peso, quebrar a mandíbula se o peixe for muito bruto, né? Outro que tem também é como se fosse um bico de pato, que é esse que vocês estão vendo na foto, tá aí. Normalmente ou ele é de plástico ou de metal, é diferente daquele outro que parece um bico de papagaio, que ele sempre vai ser de metal e vai ter a balança e tudo para te ver o peso. Esse que vocês viram a foto agora, ele judia um pouco menos do peixe, mas ele é mais difícil de pegar o peixe. Então, para escorregar o peixe nesse alicate é facinho. Por quê? Porque ele não tem essa volta que nem o primeiro alicate que eu mostrei, ele é reto. Então, dependendo do peixe, se é muito forte, vai escapar. A gente não vai ter muita firmeza para segurar, só que ele machuca menos o peixe. Eu particularmente não uso alicate de contenção. Eu prefiro cansar o peixe, e aí canso o peixe até que ele fique calmo o suficiente para me pegar por essa região da guelra aqui, onde acaba a guelra, aqui em cima entre a guelra e o dorso dele. Então enfia a mão ali por dentro, cuidando para não pegar na guelra, senão mata o peixe também. E pego ele pelo rabo, ou seguro pela boca mesmo, se não for um peixe que tenha dentição, e seguro pelo rabo e tiro da água, certo? Agora falando de outro alicate, que é o alicate para retirada do anzol, né? Ele é muito importante também, né? Existem diversos tipos para retirar anzol lá de dentro da boca do peixe, então uso um único tipo de anzol, tá? Um único tipo de alicate, certo? Que é um alicate de bico normal que compra em qualquer ferragem, tá? Isso é muito importante, principalmente se você vai pescar peixe que tenha dentição, tipo traíra, pacu, tá? Vai pescar em lugar que tenha cachorra, dourado, tá? Porque se parar dentro da boca dele para tirar, vai ser arriscado. Aí daí normalmente a pessoa vai querer tirar, sei lá, com um pedaço de pau, com um pedaço de arame, enfim, vai machucar o peixe, né? Se ela não for levar para casa, vai acabar matando o peixe, certo? Então é muito importante ter um alicate. Eu mesmo já fiquei uma vez no pesqueiro 5 minutos tentando tirar um anzol, uma anteninha de um pacu, mas também eu sou meio descoordenadinho, então não dá para ter muito por base, mas pode acontecer com vocês. Às vezes está naquela hora no pesqueiro que vocês estão, que o peixe está batendo, e que a gente não quer perder um minuto, e às vezes por causa de não levar um alicate ou não ter no equipamento, vai perder uma hora de corrida assim de peixe, e aí não tem choro mais. Depois que passa, às vezes em pesqueiro, principalmente aquela hora que o peixe está batendo toda hora, que não bate mais e para total, a gente vai ficar só na saudade, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, né? A gente vai parar. Eu ia fazer também sobre a letra B, mas já ficou bem longo esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil para quem não pesca, mas que seja útil talvez também para quem já pesca, mas não tenha muita experiência em diversos tipos de modalidade de pescaria. E na próxima a gente vem com a letra B e vai explicar um pouco mais sobre boias, né?
como elas são importantes, qual tipo de boia para cada pescaria, que é outra coisa que cada pescador tem que ter no seu arsenal de pesca aí. Um abraço, valeu, deixem seu like aí no vídeo, sigam o nosso canal e um abraço a todos.